Um maluco no exército! Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo? Confirmo, Excelência. O quê? O general Mário Fernandes acabou de afirmar que é o autor intelectual do plano estratégico para tirar a vida do Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Superior Tribunal de Justiça, esse ditador da toga, Alexandre de Moraes, o terror dos capitães e também dos generais. Qual será a explicação que ele vai dar para isso, hein? Nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Poxa, tá vendo como a gente pode até ter uma falsa impressão de alguém tão bem intencionado só porque a gente é burro e não entende a cabeça desses grandes intelectuais. O gênio do Exército Brasileiro não tinha a menor intenção de realizar o plano. Era só um impulso criativo onde ele inventou uma grande inovação: digitalização de pensamento. Ele deveria ganhar um Nobel por isso, né não? Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. De jeito nenhum! Esse era o pensamento que não interessava a ninguém. Era só uma planilha estratégica orçamentária de uma equipe que seria utilizada para assassinar 3 membros do governo brasileiro. Mas era com a melhor das intenções, hein? Quantos carros? Quantas armas seriam usadas? Quantos e quais soldados? Qual seria a verba distribuída? Como que se daria fuga? Premiações por desempenho dos melhores colaboradores? E o que mais deveria ter nesse pensamento brilhante do general Mário Fernandes, hein? Será que ele vai lançar um livro? Não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, com uma análise de situação. Apenas isso. Agora a gente ficou aliviado. Que medo que a gente tava pensando que isso tinha alguma conexão com a realidade, mas agora que o general falou que não tinha nada a ver, era só um pensamentinho singelo. Todo mundo já vai poder dormir tranquilo, tirar um sono gostoso. Inclusive o gênio aí, que certamente vai ser premiado com um lugar tranquilo para desenvolver as suas pesquisas e inovações, totalmente bancado pelo governo federal pro resto da vida inteira, né não? Esse foi o pensamento que levou ele mais longe na vida. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela. Tá bom. Vamos dar o benefício da dúvida para ele, sem julgamento, tá bom? Olha, ele escreveu esse pensamento que é praticamente um poema, uma verdadeira obra de arte, né? E depois, entusiasmado pela sua própria intelectualidade, o poeta, ele imprimiu para ver como é que esse pensamento transcrito em folhas A4 embelezaria ainda mais a sua leitura e visualização. E aí a gente vê que, apesar de ser um soldado sanguinário, o general é um homem vaidoso e que queria observar a sua própria criação de modo ainda mais espetacular. Essa é uma característica bem comum em homens que se destacam pela sua inteligência superior. Encantado e envaidecido pelo seu próprio saber, decidiu rasgar o documento depois de impresso. Afinal, uma obra tão magnífica não poderia ser compartilhada com mais ninguém, né? Até porque poderia também correr o risco de alguém surrupiá-la, né? Ou ainda perder a sua propriedade intelectual, já que ele se orgulha tanto de ser o autor, né?
E assim ele se desfez da obra impressa, guardando esse pensamento apenas digitalizado para servir de prova lá no futuro. E não é que o gênio do grupo tático bolsonarista tinha razão? Nesse momento, ele tem todas as provas da sua própria autoria e nenhum juiz no mundo inteiro poderia tirar o mérito dessa obra-prima das mãos dele. O Coronel Mauro Cid, consta aqui que o senhor teria encaminhado, né, uma conversa com ele e o senhor teria dito. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí o senhor prossegue. O que o senhor quis dizer com isso? Ele afirmou em um de seus depoimentos que eu era uma pessoa radical. Mas eu não sei, na realidade, o que o levou a me descrever como radical. Então, era normal a preocupação do Executivo Federal em buscar, como eu já disse, a conversação, a negociação com os demais poderes, para fazer executar. Eu gosto da força que ele fala, executar. Presta atenção nessa palavra. Executar. Muito bom, né? É realmente um homem poderoso, de uma inteligência raríssima. O que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do Executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao Executivo como grande parte da sociedade. Com certeza o presidente tinha muitas alternativas, mas, esperto do jeito que ele é, resolveu usar as melhores, né não? Ele poderia, por exemplo, ter aceitado a derrota nas urnas, ligado para Lula e parabenizado ele pelas eleições. Ah, mas a gente sabe que gênios agem e pensam diferente de nós, seres humanos comuns. E não seria essa a melhor alternativa, não. Sair derrotado dessa batalha como homens e se preparar melhor para as próximas eleições? Que honra pode haver numa coisa dessa, hein? Eles tinham era que, na verdade, meter o louco mesmo, botar tanque na rua e fazer aquele furdunço que a gente já conhece, né? Afinal, eles tinham se preparado uma vida inteira para isso, né não? E hoje, o Brasil seria um lugar maravilhoso, onde todas as formas de liberdade seriam respeitadas. Obviamente pelos sobreviventes do golpe, é claro, né? E na pior das hipóteses, os militares ficariam uns 30 anos no poder. Que grande oportunidade que nós perdemos, hein? O que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do Executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao Executivo como grande parte da sociedade. A minha certeza, até mesmo pela personalidade do presidente, era que uma medida muito bem embasada constitucionalmente estava sendo montada, mas absolutamente amparada na Constituição Federal de 1988. Ah, certamente, muito bem amparados eles estavam. A grande sorte do general é que eles fizeram tudo dentro das 4 linhas. São verdadeiros respeitadores da Constituição. Olha, mais claro do que isso é impossível. Mário Fernandes, infelizmente, estava tão envolvido emocionalmente com a trama golpista criada pelos maiores trambiqueiros desse país, pastores e políticos que são vendedores de ilusões, que a realidade virou segundo plano. A crença e a fé na cabeça deles são superiores aos fatos, como a gente está vendo, né? Isso não tira a culpabilidade dos envolvidos na organização criminosa que queria, olha, tomar o Brasil
a força, amigo. A fé cega e desmedida a qual pessoas foram estrategicamente submetidas não torna os atos delas menos preocupantes. Principalmente quando o que está em jogo não é só o dinheiro e o poder, não, mas a condução de um país onde as vidas dos nossos irmãos brasileiros estão em jogo também. Então, por mais que esse projeto de soldado mal realizado que se tornou Mário Fernandes deu uma de maluco lá no STF, é fácil perceber que se trata de um homem frustrado com a sua condição e que, mimado pela estrutura militar da qual ele mesmo fez parte, se julgava superior às leis e pretendia sujar as suas mãos de sangue e jogar o país na mão de verdadeiros idiotas. Mário Fernandes é, segundo o próprio Mauro Cid, que estava lá no epicentro da trambicagem, né, um radical, que certamente não era pago para digitalizar pensamento estratégico sobre como ter sucesso na eliminação de adversários políticos através de assassinato, com a consequência de se tomar o poder do povo à força, lançando mão dos recursos que são pagos por cada um de nós através dos nossos impostos. Que grande representante da justiça ele se apresenta, né? Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Tadinha, filha. Nossa. Ai. Gente, que tragédia. O que seria de nós sem ele? Tô falando sério.